Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar por aí pela internet. Eu sou o José Pedro e no vídeo de hoje eu vou responder, ou pelo menos tentar responder, uma pergunta que já vem martelando na minha cabeça há um certo tempo. Imagino que você que esteja vendo esse vídeo já deve ter feito essa pergunta para si mesmo pelo menos alguma vez, que é a seguinte pergunta: cinema versus streaming, quem vence? Será que realmente o cinema está sendo ultrapassado? Será que um dia o cinema vai ser completamente substituído pelas plataformas de streaming? Se você está curioso para saber qual que é a minha resposta acerca disso, já vai se inscrevendo aqui no canal, já vai deixando o like, que é muito importante, não esquece de ativar o sininho e comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos como esse, onde eu tento discutir e responder determinados temas, responder determinadas perguntas baseados na minha visão de mundo e na minha visão de arte. Dito isso, antes de responder de fato qual é a minha opinião acerca disso, é bom fazer uma retrospectiva do que foi que levou até esse vídeo, porque o cinema ele teve os seus primórdios lá no século XIX com os irmãos Lumière, ou irmãos Lumière, né, gastando aqui todo o meu belíssimo francês, e desde então ele passou por momentos como guerras, ele passou por crises econômicas, ele teve momentos de auge, teve momentos de queda, teve momentos ruins, momentos bons, mas ele ainda assim conseguiu se manter durante todos esses anos até o presente momento. Porém, de uns tempos para cá, o cinema ele presenciou o nascimento de um fortíssimo concorrente, que são justamente as plataformas de streaming. Disney Plus, HBO Max, Globoplay, tem milhares de plataformas de streaming hoje em dia, fica até difícil lembrar de todas, mas o importante é que todas essas plataformas de streaming elas acabavam oferecendo um tipo de serviço que o cinema não oferecia, de maneira que o cinema ele começou aí a sofrer um pouquinho com a concorrência de todas essas plataformas. Todavia, porém, contudo, quando a pandemia chegou em 2020, as coisas começaram a ficar ainda mais sérias, porque agora as pessoas não podiam, e pelo menos aqui no Brasil ainda não podem, né, sair de casa para ir no cinema assistir um filme. Ou seja, aquelas pessoas que já eram mais adeptas do streaming acabaram se tornando mais fiéis ainda, e aquelas pessoas que ainda eram meio reticentes em relação a essas plataformas começaram pouco a pouco a se render a cada uma delas, de maneira que a pandemia acabou servindo como um golpe de azar para o cinema, mas também como um golpe de sorte para as plataformas de streaming, e foi justamente nesse cenário que acabou reacendendo todo esse debate de streaming versus cinema. E por mais que essa discussão pareça relativamente simples, tendo em vista que as plataformas de streaming oferecem muito mais filmes por um preço muito mais confortável e ainda tem toda aquela questão da comodidade, porém essa questão ela não é tão simples quanto parece. E para isso, vamos fazer aqui um pequeno exercício de imaginação. Imagina um jogo de futebol. Você tem um jogo de futebol sendo transmitido pela TV e um jogo de futebol no estádio. Muitas pessoas vão escolher assistir o jogo em casa, da mesma forma que muitas pessoas vão escolher ir no estádio ver o jogo. E é aí que surge a pergunta: por que razão eu vou no estádio ver o jogo, sendo que eu posso ver o mesmo jogo em casa? Tá entendendo onde eu quero chegar? Por qual razão eu vou no cinema, sendo que eu posso ver o mesmo filme em casa, numa plataforma de streaming, sem precisar me deslocar tanto e gastar tanto? Quando a gente para pensar, essa pergunta ela acaba tomando uma série de camadas que envolve tanto questões sociais, quanto questões psicológicas, quanto questões afetivas. Fato é que a arte ela tem uma maneira única de se comunicar com cada um de nós. Inclusive, se você não percebeu isso ainda, para pensar. Cada tipo de manifestação artística se comunica conosco de maneiras distintas, como por exemplo, o cinema ele é frequentemente chamado de audiovisual, justamente porque ele se comunica conosco através do uso da imagem e do som, ou seja, ele se comunica conosco por meio da visão e da audição. Já uma
obra de arte, por exemplo, um retrato, um quadro, ele se comunica com nós muito mais pela visão do que pelos outros sentidos. A literatura, ela se comunica conosco de uma forma verbal, enquanto que a dança, ela se comunica conosco de uma forma não verbal, o que acaba exigindo de nós um outro tipo de interpretação, sendo que esse outro tipo de interpretação está diretamente relacionado com outros tipos de vivências, com outros tipos de experiências e com outros tipos de sensação, ou seja, cada coisa produz em nós uma sensação diferente, de forma que a sensação de ver um filme em casa no streaming nunca vai ser a mesma sensação de ver um filme no cinema. E eu acredito que é exatamente isso que vai sustentar o cinema daqui para frente, a sensação. Um outro exemplo aqui é a série Nada Será Como Antes, É uma série nacional, Se não me engano está lá no Globoplay, e essa série ela conta de maneira fictícia a chegada da televisão para o Brasil. Ela mistura ali elementos reais com elementos fictícios, e tem um determinado momento da série em que o Saulo, o dono de uma emissora de TV, ele tem a brilhante ideia de transmitir o desfile de carnaval pela TV, sendo que quando ele conta essa ideia que ele teve para o seu amigo Aristides, o Aristides logo vira para o Saulo e fala que isso é uma loucura descabida, porque se eles transmitirem o desfile de carnaval pela TV, as pessoas não vão mais querer assistir o desfile ao vivo, no sambódromo. E bem, a série ela se passa nos anos 50, nós já estamos em 2021 e até hoje, sempre que tem carnaval, tem pessoas que saem das suas casas, pagam por um ingresso e vão ver o desfile ao vivo no sambódromo. E quando eu digo pessoas, eu não estou falando de meia dúzia de gato pingado. Na verdade, eu estou falando de muita gente. E por que isso acontece? Isso acontece justamente porque a sensação de assistir um desfile no sambódromo não é e nunca será a mesma sensação de assistir um desfile em casa, sentado no sofá e olhando para a sua TV. E se você que está vendo esse vídeo ainda não está convencido do que eu disse, ou ainda não entendeu muito bem aonde eu quero chegar, vamos analisar o exemplo do teatro. Ele teve a sua origem lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, e por mais que a Grécia tenha sido invadida, dominada por outros povos, por mais que séculos e séculos tenham se passado, tecnologias tenham surgido, coisas tenham passado, o teatro ainda continua existindo, de maneira que assistir uma peça de Shakespeare no teatro nunca vai ser a mesma coisa de ver um filme que fala sobre uma peça de Shakespeare, justamente porque o teatro ele tem a capacidade de provocar em nós sensações diferentes do que um cinema. Inclusive, o cinema ele foi um concorrente, de certa forma, do teatro, da mesma forma como agora o cinema está vendo nascer as plataformas de streaming como seu concorrente. Porém, por mais que cinema e teatro muitas vezes tenham concorrido, ambos continuam existindo, cada um com seus papéis. E eu acredito que é exatamente isso que vai acontecer daqui a algum tempo. O cinema, por mais que ele tenha as plataformas de streaming como concorrente muitas vezes, ambos vão continuar existindo, cada um com seus papéis, justamente porque cada um provoca em nós um determinado tipo de sensação. Então, não, eu acredito que o cinema ele não será substituído pelo streaming, e se for, ainda acredito que vai demorar um bom tempo para que isso aconteça. Mas e você? Qual que é a sua opinião acerca disso? Você gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho que é muito importante, tudo isso vai me ajudar muito. Não esquece de deixar aqui o seu comentário e aproveita e dá uma olhadinha aqui nos outros conteúdos do canal, lembrando que sai vídeo toda segunda e quarta-feira. Um abraço e até o próximo vídeo.